basicamente a ideia de coach é que qualquer pessoa pode servir fazendo um curso e pode ajudar as pessoas sem ter necessariamente uma formação profissional específica naquela área. Você pode ajudar as pessoas que estão passando por problemas psicológicos, dieta, se você fizer um curso de coach motivacional, de que o seu corpo e sua colocação de motivação nas outras pessoas pode realmente resolver esses problemas. Qual o grande problema que isso causa? Primeiramente porque você realmente fez uma questão motivacional e você não tem um treinamento adequado, experiência adequada e conhecimento adequado específico para os casos que serão tratados por profissionais adequados nesse caso. Como, por exemplo, você tratar uma pessoa que tem problemas psicológicos, psiquiátricos, e você vai tentar fornecer um serviço de coach para isso. Muitas vezes esses serviços acabam sendo mais baratos ou mais famosos, e muitas pessoas que teriam problemas psiquiátricos acabam assumindo que elas deveriam ir ali ou vão para ali por falta de outras opções visíveis para elas, e muitas vezes o que isso pode acarretar é uma pessoa com conhecimento inadequado, por mais que tenha, e isso eu vou dizer, por mais que tenha a melhor das intenções, ainda pode fazer uma imperícia, ainda pode cometer erros, ainda pode auxiliar mais a prejudicar aquela pessoa nos seus problemas. Pode acabar gerando uma situação de prejuízo maior ao problema da pessoa, quando você tenta resolver alguma coisa com uma pessoa que não tem especialização, que não tem experiência, que não tem o toque, ou que não tem simplesmente os conhecimentos adequados para resolver aquele problema ali. Mas ainda assim, no melhor dos casos, que ela ainda resolva o seu problema, ainda assim, muitas vezes, ela vai te oferecer uma solução que não é a melhor solução ou a solução mais moderna para aquele caso ali. Como, por exemplo, essas pessoas podem, por mais que tenham as melhores intenções, te oferecer um tratamento que na verdade não é mais o tratamento adequado, ou oferecer uma dieta que é uma dieta que pode acabar não sendo muito prejudicial a você ao longo prazo, principalmente porque essas pessoas, elas estão mais voltadas ao lucro, porque é uma atividade muito mais voltada ao lucro, do que uma atividade à profissão. Então elas não têm um nome tanto a ser mantido para a maior parte das vezes. Mais do que isso, ainda, se a pessoa vai, e isso pode ser um caso que venha da oposição, a pessoa pode ainda conversar. Pelo menos é alguém para a pessoa conversar, trocar uma ideia, coisa assim. Qual o problema? Você está pagando necessariamente para isso. Seria uma coisa que moralmente você deveria auxiliar os outros, só que você está pagando para algo que você pode ainda assim prejudicar a pessoa. Então leva uma questão muito interessante de que você vai pagar uma pessoa que não tem um conhecimento adequado, porque essa popularização do coach fez você acreditar que aquela pessoa poderia te dar uma melhora. Só que dentro desse ponto ainda resulta em uma outra problemática, que é no seguinte de que esses coaches muitas vezes eles dependem muito de propaganda. Toda essa questão do coach faz, você pode tudo, você vai resolver tudo. Nós vamos conseguir resolver o seu problema fazendo promessas que muitas vezes podem ser inverídicas. Isso leva a duas problemáticas. A primeira é uma problemática puramente moral. É realmente moral você dizer a uma pessoa que você pode resolver o problema dela, quando na verdade o problema dela não vai ser resolvido por você? Ou melhor, você pode dizer que você vai resolver o problema quando você sabe que você não tem a experiência para resolver aquele problema e a sua ação realmente pode piorar esse problema? E dentro desse sentido, mais ainda, nós temos uma outra circunstância que é, você promete dar uma esperança falsa àquela pessoa, prejudicando ela, no sentido de que ela poderia perder aquele tempo ou dinheiro que investiu em você, investindo num profissional realmente que pudesse habilitar, que realmente pudesse melhorar a situação dela, que realmente pudesse ajudar ela. Enquanto você gastou dinheiro com coach, você poderia gastar dinheiro com médico, você poderia procurar SUS, ou mesmo se o seu caso não tivesse solução, como por exemplo, algum câncer, alguma coisa, fosse um caso insolúvel, você pelo menos poderia gastar aquele dinheiro aproveitando mais a vida nesse sentido assim. Em todas essas circunstâncias é pior. Por exemplo, e tudo isso você, um coach, ele pode propor uma dieta que prejudique a sua saúde, que prometa uma resolução fácil, rápida, mas que ele não tem experiência com isso. Ele pode propor uma série de exercícios para você, sendo que ele não tem formação em educação física e esses exercícios vão piorar você. De diversas formas o coach pode piorar ou não ajudar enquanto você ainda acaba pagando. Em todas essas circunstâncias, é muito prejudicial o coaching existir de uma forma tão ampla com essa popularização, porque cria a ideia social de que você deve buscar o coaching e não a ajuda realmente adequada. E esse é o ponto. Os coaches acabam tirando a visibilidade da ajuda adequada e colocando uma opção muito mais plausível de ajuda inadequada. Eu vou começar diferenciando os coaches dos falsos coaches. Sempre, em qualquer profissão, haverá oportunistas. Com coisas como, por exemplo, coach quântico, que promete uma reprogramação do seu DNA, coisas sem qualquer comprovação científica, não são apoiadas por esta oposição. Isso seria, por exemplo, diferenciar um médico de um vigarista da Idade Média que vende uma pílula mágica que vai curar a sua doença. A moção, não esta casa lamenta a ascensão dos maus profissionais. E nós acreditamos que muitas das deficiências dos coaches atualmente podem ser melhoradas através de regulamentação dessa profissão. Mas beleza. A profissão do coach é focada em ajudar as pessoas? Duas coisas. Em primeiro lugar, descobrir os seus objetivos
Em segundo lugar, instituir metas para que as pessoas possam cumprir os seus próprios objetivos. E os coaches apresentam algumas ferramentas para isso, coisas como, por exemplo, reprogramação neurolinguística. O que a gente quer dizer com isso? O coach se viralizou muito, só fala de mindset. Mas quando a gente fala de mindset, isso realmente importa. Por quê? Porque a forma como nós abordamos problemas e nós abordamos situações muda dependendo da forma como nós abordamos essas situações. Um exemplo disso é a visualização positiva, que é uma técnica de public speaking que é dada, que é basicamente o seguinte: antes de você dar um grande discurso, você imagina esse discurso dando certo. Você imagina você dando um discurso muito eloquente, igual o do Beninca antes de mim, e daí qual que vai ser a consequência disso? Tem mais chances desse discurso ser realmente assim. E o contrário também é verdade. Se você imaginar que você vai vir, tropeçar naquele degrau, cair, todo mundo vai rir de você, aumenta o seu nervosismo, e pelo mero fato de aumentar o seu nervosismo, a chance de você tropeçar aumenta. Então o que a gente está querendo mostrar aqui? Que realmente reprogramação neurolinguística e mindset tem uma base, elas impactam, elas importam, e não é ilegítimo que existam uma profissão chamada coach que foque em vamos ajudar as pessoas através dessas metodologias. Mas além disso, algumas características dos profissionais do coach. O coach, a pessoa que é um coach, ela tem certos soft skills e hard skills específicos. Ela tem, por exemplo, escuta ativa, ou seja, ela consegue entender o que a pessoa está falando e conseguir, às vezes, ajudar a pessoa a entender o que ela mesma quer falar, mas ela não está conseguindo. Em segundo lugar, ela tem conhecimentos de metodologias diversas, desde metodologias de como trabalhar com pessoas difíceis, de gestão de tempo, como, por exemplo, técnicas de quadro Kanban, técnicas de Scrum, de gerenciamento de processos. Então, são todo um ferramental teórico de hard skills que os coaches têm. E eu pergunto e jogo esse ônus para o Beninca responder no discurso dele. Qual que é o problema de ter uma profissão que as pessoas têm essas características, aqueles objetivos que eu dei lá atrás, e usem essas habilidades para ajudar as pessoas a melhorarem o seu próprio desenvolvimento pessoal? Nós acreditamos que isso é tão legítimo quanto uma profissão de nutricionista que tem um hard skill específico e ajuda a pessoa a, depois de compreender qual que é a intenção dela, você quer emagrecer, você quer engordar, você quer ganhar mais massa muscular, e com o ferramental teórico dela, ajuda a traçar um plano de como atingir o objetivo da pessoa. Nós acreditamos que a profissão de coach é tão legítima quanto a de nutricionista, assim como qualquer outro profissional liberal, sem demonizar a profissão liberal que quer ganhar dinheiro, porque médico, advogado, todo mundo quer ganhar dinheiro, isso não é errado. Bom, primeiramente a gente tem que entender que a propaganda de coach é uma coisa muito forte da sociedade com essa seção. Então faz com que a ideia de que o falso coach e o coach acabam ficando muito populares e muito próximos no sentido de toda essa sua propaganda. E mais do que isso, no caráter de regulamentação, a regulamentação dos coaches é uma coisa muito dificultosa, principalmente de todas as questões, não apenas dos seus conhecimentos, dos quais devem aplicar, porque eles devem ter um amplo conhecimento e amplas áreas de atuação, que fica muito difícil de você regulamentar todos eles por uma questão de lógica, uma questão legislativa, e todas as áreas você conseguir ver quais são os métodos regulares para eles atuarem. Até porque, como profissionais liberais, muitas vezes eles não querem regulamentação, porque isso envolve taxas, isso envolve coisas, então a própria comunidade de coaching muitas vezes não pede pela regulamentação, pede coisas contrárias ainda. Mas mais do que isso, o discurso de coaching, justamente por sua habilidade, que nem o ótimo Pegossi tem uma habilidade incrível de oratória, faz muito convencimento de propaganda que puxa essas pessoas para si, não necessariamente com ele fazendo e tendo essas habilidades. Então o falso coach e o coach, na verdade, são muito similares e muito difíceis de distinguir para a população comum, até porque você não tem uma associação de coaches que realmente regulamenta, ou quando tem, são várias associações e você acaba não tendo o mesmo efeito de não ter nenhuma. Mas mais do que isso, eu ainda vou jogar no caso do coach regular, o coach bom, o coach que tem. Bom, primeiramente, ele pode até ter as melhores intenções durante o método dele. O problema é que esses métodos eles não são cientificamente aprovados. Você não tem uma bagagem de estudo muito grande sobre esse método especificamente, e ele muitas vezes, esse próprio coaching, ele não tem um estudo adequado daquele método que ele só viu por cima em alguns dias de curso, alguns meses de curso, e simplesmente atrelou lá para fazer essa propaganda. O que na verdade muitas vezes eles têm é uma habilidade muito grande de oratória e retórica que faz com que a pessoa continue indo lá, faz com que ela continue indo nesse coach dizendo você vai melhorar, você é incrível, você vai conseguir. Isso até pode ser bom para a autoestima da pessoa, mas muitas vezes aquelas coisas não realmente são efetivas
efetivas. Eles, na verdade, são apenas um gancho que consegue muito bem apunhalar o bolso daquela pessoa e puxar ela para eles enquanto eles fingem que estão realmente tentando. Por mais que um coach também seja um bom coach e não tenha a intenção de fazer isso, muitas vezes, por a prática dele não ser cientificamente comprovada e, na verdade, às vezes não ser nem a melhor prática possível para o caso daquela pessoa, ele vai acabar fazendo essa questão de puxar a pessoa e permanecer com ela, fazendo com que ela use uma estratégia ou menos eficiente ou prejudicial a ela, não intencionalmente. Por causa que ele realmente acredita naquilo ali que ele vai realmente conseguir curar, quando ele simplesmente não tem a habilidade necessária para aquilo ali. E mais, do ponto do reconhecimento da pessoa, muitas vezes as pessoas têm problemas que não são facilmente reconhecidos. Esses problemas são escondidos debaixo de outros problemas. E é necessária uma formação técnica muito grande, como por exemplo um psiquiatra, um psicólogo, para realmente descobrir quais são esses problemas envolvidos. Não é muitas vezes, às vezes, uma questão de emoção, uma questão emotiva, uma questão de inspiração, uma questão de inspirar a pessoa. Muitas vezes são problemas extremamente sérios que ficam disfarçados disso e que um coach é incapaz de perceber e vai acabar resultando nele tratando o problema errado, da forma errada e ignorando o problema real. Aquela pessoa vai ver que está gastando dinheiro, que está se esforçando, não está conseguindo e você acaba piorando porque acaba frustrando as expectativas. Enquanto o coach diz, você vai conseguir, não está tratando da forma certa, o problema não foi corretamente identificado, então acaba sendo piorado e gastando esse dinheiro. Muito obrigado. 4 pontos de refutação. Propaganda enganosa. Isso é uma deturpação que decorre do boom do coach. Essa é uma profissão que viralizou agora e é um problema que nós acreditamos que nós podemos solucionar via regulamentação. Um exemplo disso é o boom das mídias sociais, como por exemplo o Facebook, que depois gerou um problema que foi a influência de redes sociais em eleições, como no caso da Cambridge Analytica, e que agora nós vamos resolver via tratados internacionais que regulamentem essas grandes corporações financeiras. Não é extinguir o Facebook, é regulamentar na medida em que surgem esses problemas. Então, se a propaganda enganosa é um problema, nós vamos lidar com ela com regulamentação. E qual que é a resposta do Beninca à regulamentação? Regulamentar é difícil. Existe OAB para regulamentar os advogados. Existe o CREA para regulamentar a profissão que eles regulamentam. Existe o Conselho de Medicina. Qual que é o impeditivo de se criar, por lei, o CC? Ou seja, o Conselho de Escola. Vamos lá. Um exemplo. E para resolver a questão da propaganda enganosa, a própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, veta propaganda para fins de captação do cliente. Ou seja, isso é eficaz. Então vamos fazer uma lei que institua esses parâmetros. E outra coisa, essa questão da propaganda enganosa, gente, propaganda enganosa é um ilícito. Se alguém contratou, direito do consumidor, contratou um serviço de um coach, o coach prometeu, eu vou fazer isso, não fez, nexo de causalidade, dano, entra com uma ação no judiciário, processa o coach, ele vai perder dinheiro e você vai ganhar. Então a propaganda enganosa a gente consegue resolver por regulamentação e além disso processa o coach que está fazendo propaganda enganosa. Beleza. Terceiro ponto de refutação. Curso de coach de poucos dias e vai querer resolver problemas de outras áreas. Isso é um espantalho, eu já tinha previsto isso com a questão do coach versus falso coach. Vamos lá. O coach de verdade, ele não vai querer resolver o problema de outras profissões. Isso seria o mesmo que dizer que um psicólogo, só que trata de coisas da mente, ele vai chegar, vai identificar um problema que um psiquiatra deveria solucionar, ele vai falar, não, mas eu vou solucionar. Não! O psicólogo vai falar, resolver problemas da psicologia e o psiquiatra vai resolver problemas que os psiquiatras resolvem. Não existe essa promiscuidade das profissões. E sim, eles indicam nutricionista, psicólogo e psiquiatra quando é o caso. Mas vamos lá, o quarto ponto de refutação e último. A pessoa vai gastar dinheiro com coach que ela poderia estar gastando com outro profissional, como por exemplo o médico. Não é totalmente excludente, gente. Se para aquela pessoa, naquela situação em específico, o que ela precisava era o serviço do coach, com todos os benefícios que eu já pintei, um ferramental teórico de gestão de processos, gestão de tempo, com a escutativa, se o que eu quero é identificar meus objetivos, colocar metas para cumprir esses objetivos, se é esse o serviço específico que eu quero, não é o médico que vai fazer isso, é o coach. Serviços diferentes para momentos diferentes. Isso é totalmente legítimo. E é por isso que esta casa tem total orgulho de aplaudir a ascensão dos coaches. Muito obrigado.